Você está parado com relação à sua vida financeira. O seu dinheiro não rende. Você acha que você não merece o dinheiro. O dinheiro te domina. Você trabalha por dinheiro. Você não consegue economizar. Você não consegue prosperar. A sua vida financeira é um fracasso. Era uma vez um reino antigo e pobre, situado no alto de uma montanha. E no alto dessa montanha tinha uma macieira mágica. E para alcançar as maçãs que tinham nessa macieira, as pessoas tinham que enfrentar todas as situações, as dificuldades para chegar até lá. E essa façanha ninguém nunca tinha conseguido até o momento. E as maçãs dessa macieira eram de ouro. Então o rei desse lugar resolveu premiar uma pessoa que conseguisse colher essas maçãs, porque elas livrariam o reino da pobreza. E ele resolveu dar um prêmio da escolha do participante que viesse a ganhar, e isso incluía também a mão da princesa em casamento. Então apareceu 3 corajosos cavaleiros, que se dispuseram a enfrentar esse desafio. E eles deveriam seguir separados, e por coincidência haviam 3 caminhos. No primeiro caminho era rápido e fácil, não existia nenhuma dificuldade. No segundo caminho era rápido e não tão fácil, existiam algumas dificuldades a serem enfrentadas. E o terceiro caminho era longo e difícil, cheio de dificuldades e desafios aí no caminho para serem enfrentados. E aí houve um sorteio para definir qual caminho cada um iria seguir. E o primeiro sorteado escolheu aí o primeiro caminho. O segundo sorteado escolheu o segundo caminho. E o terceiro sorteado ficou aí com o terceiro caminho. Eles partiram então no mesmo horário, todos 3. Todos eles levaram uma mochila. E nessa mochila continha agasalho, alimentos e algumas ferramentas. Então o primeiro, ele chegou lá com muita facilidade, e vendo aquela macieira, se achando vencedor já, ele ficou muito feliz e contente ao ver aquela linda macieira. Só que o que ele não contava é que aquelas maçãs eram inatingíveis. Como que ele iria alcançar os galhos, que eram tão altos? E aí ele olhou para aquele tronco e viu quão era difícil conseguir subir nele. Então ele ficou aguardando ali o segundo candidato a chegar. O segundo candidato, ele se deparou com algumas situações. Na primeira situação, ele enfrentou com muita garra, com muita força. Na segunda situação, ele enfrentou também com um pouco de garra. Na terceira situação, com força. A quarta situação, na quinta já foi ficando desanimado, até o momento que, diante das situações que foram aparecendo, ele caiu e se prostrou e desanimou e viu que realmente não dava conta de seguir mais aquele caminho. E quando ele percebeu o seu estado físico, então ele resolveu voltar para a aldeia e receber aí os cuidados médicos para poder melhorar a sua situação da saúde. O terceiro candidato, ele teve seu primeiro teste logo quando a sua água acabou e ele se deparou com um poço de água. Nesse poço tinha um balde e quando ele foi pegar o balde para pegar a água, a corda arrebentou. Então ele rapidamente pegou alguns galhos e foi logo nas suas ferramentas que tinham, improvisou uma escada e desceu lá embaixo do poço para pegar água para saciar a sua sede. E assim ele fez. Então o que ele resolveu? No seu percurso ali, diante da sua caminhada, ele levou consigo essa escada e levou também essa corda que arrebentou. E ele foi percebendo, que apesar daquela aventura, daquela dificuldade, ele estava gostando daquele caminho, dessas aventuras que eles estavam passando. Então ele estava gostando do caminho que estava sendo percorrido. E aí ele deu uma parada e fez um breve descanso. E depois de descansar, ele seguiu viagem e se deparou mais à frente com um rio que tinha uma forte correnteza. Então ele teve que construir aí uma jangada e aí ele, com a ajuda de um apoio de um bambu, ele conseguiu aí chegar do outro lado do rio, onde ele conseguiu aí proteger a sua mochila e os seus agasalhos, para que ele continuasse ali o percurso dele com todas as ferramentas que ele tinha ali, Inclusive ele foi levando também a jangada. E o terceiro candidato, pessoal, ele passou por mais uma situação.
E nessa situação ele se deparou com muito mato, então ele cortou aquele mato, ele se deparou com troncos, né? Ele passou por cima de vários troncos, de alguns troncos ele aproveitou e fez rodas para facilitar o seu transporte do material que ele tinha. Então, assim, para cada situação que ele foi passando sucessivamente, ele foi utilizando calma, tranquilidade, utilizando as ferramentas que ele tinha para resolver com facilidade aquela situação. E também, ele foi como ele tinha calma, ele levava algumas ferramentas, né, alguns objetos, para resolver aquela situação, ele utilizou dos objetos que ele sempre ia guardando nas situações que ele passava. Então ele passou por uma situação, ele guardava algum objeto. Então nessa situação aí, como ele tinha já algumas ferramentas, algumas coisas que ele guardou, né, das outras situações, ele resolvia aquela situação facilmente. E a viagem foi muito longa, né? E de repente ele andou um pouco mais e lembrando de todas as dificuldades que ele passou, e de repente ele chegou na Macieira Encantada. E aí o primeiro candidato já havia ido embora, né? Ele tinha cansado de esperar e voltou para o povoado. Então o terceiro candidato ficou ali visualizando aquela macieira tão linda, com as suas maçãs douradas de ouro, né? Brilhando ali, e o sol batia na macieira, e aí aquele brilho, aquele ouro começou a brilhar nele também. Então ele ficou muito encantado com a macieira e ficou ali um certo tempo observando a beleza que aquela macieira tinha. Nesse momento, ele sentiu uma onda de sabedoria muito grande tomando conta de todo o seu ser. Então ele ficou ali por muito tempo, né, por essa situação, ele ficou muito maravilhado, né, com toda aquela sabedoria ali. E logo após esse impacto, ele decidiu a trabalhar, então começou a juntar todas as suas ferramentas e todos os seus recursos, né, para começar então a executar o seu trabalho. E aí ele começou, né, através das ferramentas que ele tinha trazido ao longo de toda a caminhada dele até chegar na macieira, né, então ele transformou a jangada numa cesta bem grande para fazer a colheita ali das maçãs. A escada que ele também trouxe, ele utilizou para se apoiar e subir na macieira. Já com o bambu, ele foi cutucando ali aquelas maçãs que ele não conseguia alcançar com as suas mãos, e algumas bem distantes, né, da mão dele. Então ele foi utilizando ali o bambu para poder auxiliar ele na colheita das maçãs. E assim ele colheu várias maçãs. E ele ficou tranquilo porque ele sabia que aquela árvore sempre estaria ali disponível para ele, para colher várias vezes os frutos que ela desse. Então, naquele momento, ele agradeceu principalmente a Deus, né, por ter conseguido alcançar aquele objetivo, né? E logo ele agradeceu a si mesmo, né, por ter tido persistência, coragem, não ter desistido e ter conseguido alcançar o seu objetivo com os recursos, né, e as ferramentas que ele tinha. Então, após isso, ele voltou pelo caminho mais fácil, levando todos aqueles frutos, né, que ele tinha colhido, né, que foi decorrente do seu merecimento, do seu esforço, da sua dedicação. Então, voltando da sua jornada aí, ele descobriu, dentre outras coisas, que tudo que apareceu foi útil e importante para a vitória dele. Cada uma das situações que ele passou foram de grande aprendizado, não só para aquele momento, mas também para outros. Quando você faz seu trabalho com prazer, as chances de sucesso são muito grandes. Ele percebeu também que quando o objetivo vale a pena, não há nada no caminho que faça desistir dele. A sua trajetória, ele percebeu que poderia beneficiar muitas outras pessoas, né? E além dos exemplos também que ele poderia dar, ajudar e ensinar as outras pessoas a forma com que ele percorreu aquele caminho, a forma com que ele alcançou os seus objetivos. Essa metáfora que nós contamos, ela é da Maria Madalena Junqueira Leite. Ela é master, né, aí em PNL e descreveu aí essa maravilhosa metáfora para nós. E nós trouxemos essa metáfora aqui no intuito lá do início do nosso vídeo, né? Nós falamos que você não consegue prosperar, você não consegue
economizar, né? Você não se sente merecedor, porque são essas dificuldades que nós trazemos aí na nossa vida financeira, que muitas pessoas vêm enfrentando. E nós trouxemos essa metáfora justamente para você encaixar ou pegar de exemplo como alguns desses candidatos, né? E trazer para a sua vida financeira e como que você vai abordar, né? Nós percebemos que o terceiro candidato, ele utilizou aí das ferramentas que ele tinha para poder criar outras oportunidades, e dessas oportunidades ele foi passando pelos obstáculos que ele teve na jornada dele. Então, pessoal, pegue aí a história de vocês e compare aí com essa história que a gente acabou de falar, né? Tem muitas lições que a gente pode tirar daqui, né? Ele tomava decisões com tranquilidade, né? Percebia o que ele poderia fazer diante daquela situação. Não é que aquela situação era fácil, mas ele foi passando por aquelas situações com prazer, em querer resolver, em aprender. Então ele foi gostando daquilo. E tudo ele fazia com utilidade, ele não descartava nada, né? Se vocês perceberam, ele ia para um próximo desafio, uma próxima dificuldade, trazendo consigo uma coisa que ele fez lá de trás, né? Então toda dificuldade que você passa, tira um aprendizado, você vai levar para um outro desafio, né? E a gente viu também o segundo candidato aí, que ele desistiu, né? No meio do caminho. Então, às vezes você tenta controlar as suas finanças, né? Qualquer que seja a situação, e você tenta uma vez, ou tenta duas vezes, não consegue, ou tenta a terceira e não consegue, né? Não desiste não, porque realmente tem solução. A gente sabe que nada é impossível, né? Não desanime não. O que é interessante também, Maria Regina, que eu gostaria de falar do segundo candidato, é que a gente tem que se preparar para quando você tem um objetivo, né? Porque até o segundo candidato ele buscou ali enfrentar os desafios. Só que ele passou por 1, passou por 2, passou por 3, passou por 4. Quando chegou no quinto, ele pegou e desistiu porque ele acabou ficando doente. Por quê? Porque ele não estava preparado para aquele objetivo, né? Ele não estava preparado para as batalhas que a vida tinha, aquela jornada tinha designado para ele. Então, talvez ele não teve tranquilidade, ele enfrentou os desafios muito afoito, com muita vontade, e aí foi gastando a sua energia, né? Então, como o terceiro, né, ele enfrentou mais dificuldades do que o segundo, mas ele foi se tranquilizando, parou um momento para pausa, ele foi aproveitando a jornada, né? Na questão assim de aproveitar o caminho, apreciar o caminho. Ele foi apreciando aquela jornada que ele estava passando, né? E tem o primeiro candidato também, que a gente tira como são várias coisas, né, gente? Então você vai analisar de acordo com a sua vida, né? O primeiro candidato, ele chegou lá. Só que ele chegou lá e esperando alguém, né? Então, muitas vezes, a gente espera alguém para resolver. A gente não encontra alguém, que a gente faz? A gente volta para o mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que a gente pode tirar como lição também. E acaba que o primeiro candidato, ele chegou lá despreparado, né? Por quê? Porque o que a gente pode trazer disso, né? Eu sempre falo assim que as coisas, nada é ruim, tudo é bom. Porque são justamente os obstáculos que o terceiro candidato enfrentou que deram ele o suporte para ele chegar na macieira e conseguir colher os frutos, né? Já o primeiro, ele escolheu o caminho mais rápido e mais fácil, só que aquele caminho não deu ele as ferramentas para que ele chegasse lá e colhesse os frutos. Então ele até chegou no seu objetivo de forma rápida e fácil, mas ele não tinha as ferramentas, né, o apoio necessário para poder alcançar aqueles frutos. Então, mesmo na sua jornada, né, da questão da vida financeira, né, não busque só as coisas práticas e rápidas. Fáceis, né? Muitas vezes a gente engana por, isso aqui é muito fácil, mas ela não vai te levar aonde que realmente você queria, né?
Isso, então, né, você vai ter um objetivo ali financeiro e aquilo dali vai demandar um tempo, vão ter dificuldades, né? São objetivos ali que a gente pode também identificar como curto, médio e longo prazo. Então, cada objetivo ali vai ter uma estratégia. Às vezes você vai no primeiro prazo, você vai alcançar, que é chegar naquele lugar. No segundo, você vai passar por algumas dificuldades e ficar melhor, aí você vai voltar e vai se preparar melhor. E na terceira, aí sim, você vai conseguir, já vai estar preparado, já vai ter os equipamentos, né? Já vai ter uma cabeça para poder construir aquelas ferramentas para poder melhorar aí a sua vida financeira. E quando chegar lá, né, você vai ter aí o tão sonhado dinheiro para conquistar aquele objetivo, falando aí da questão da visão financeira. Então tudo aí é uma jornada, são os passos, é uma paciência que você tem que ter, né? São as reflexões aí que eu e a Maria Regina conseguimos tirar aí dessa metáfora, né? Você também pode estar vendo aí o que essa metáfora trouxe com relação à sua vida financeira e contar aqui pra gente nos comentários, não é mesmo, Maria Regina? Isso, então a gente vai deixar, esse é o nosso ponto de vista, né, do que a gente percebeu nessa metáfora aí na questão financeira, mas cada um vai se encaixar de acordo com a sua visão, né, em qual momento ali você se desanimou, por quê? Será que é por uma falta de ferramenta, falta de paciência, você não absorveu o aprendizado, você não se preparou, né? Então, cada situação que você já passou, você reflete, faz uma reflexão e analisa, né? Diante desses 3 exemplos que a gente teve aí, cada um numa situação, que pode trazer exemplos, né? Que a gente pode melhorar na nossa vida, né? Com certeza. Então vocês podem verificar aí também em qual dos 3 candidatos aí vocês se encontram hoje, quais as dificuldades que vocês já passaram, já enfrentaram e conseguiram conquistar, né? Então é isso, esse vídeo de hoje é um vídeo diferente dos vídeos que a gente vem fazendo. A gente espera aí que vocês absorvam bastante conteúdo, né, dessa metáfora. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, o que ele trouxe para vocês, quais foram os benefícios, se vocês gostaram, né, compartilha aqui com a gente não só o que vocês gostaram desse vídeo, né, o que trouxe para vocês de reflexão, mas também se vocês gostaram para que nós possamos fazer outras vezes. Então, deixa aí o seu like, né, curte, compartilha, se inscreva aí no nosso canal para você estar sempre acompanhando aí, ative o sininho das notificações para que esse vídeo chegue aí para você assim que a gente lançar. E é isso, né, Maria Regina? Isso, pessoal. E como a Bertô falou, não deixe de compartilhar, né? Quando você compartilha, você está passando conhecimento para outras pessoas, então ajudando a outras pessoas. Às vezes uma pessoa precisa de uma palavra, né? Um conhecimento, né, Bertô? Que assim como a gente já teve com outras pessoas, então isso aqui é uma oportunidade, você está ajudando alguém também, tá bom? Com certeza. Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!